E aí, galera, beleza? Vai ser aqui um vídeo rápido, tá certo? É um vídeo mais de revisão. Minha voz ainda tá falhando, né? Por causa da virose que eu peguei. Mas vamos rápido, sem muita enrolação, tá certo? Vamos explicar rapidinho aí estoques. Você já virou a parte teórica, né? A gente já iniciou esse exercício. Existe um vídeo meu aí, né? Que já está circulando. Outro aluno gravou. Então vamos explicar total, né? Aqui, ó, nossa preocupação é o estoque, aqui já temos o estoque inicial, certo? Nós utilizamos esse padrão aqui, tá ok? Teremos duas transações, né? Uma em abril, aqui dessa compra, 50 unidades. A gente já fez esse lançamento, já fizemos esse lançamento, na verdade, né? Já fizemos, né? Tá aí, houve uma compra de 50 unidades, mercadoria para estocagem e fabricação de imóveis no valor de 55, onde foi 50 para 50 à vista. Esse lançamento nós já fizemos na aula passada, certo? Aqui eu mostrei para vocês que existe um modo simples de contabilização, que é esse que eu utilizo, eu desconsidero o tributo, tá? Tá aqui, ó. Essa é a parte simples, tranquila, fácil de entender, não tem muito o que entender, né? Estoques vai 55, dividido por 2, caixa e fornecedores, é o que nós precisamos. Isso aí nós já vimos na aula passada, agora a gente só vai, né, revisar rapidinho, porque o que me interessa, na verdade, é a parte de estoque propriamente dito lá, quando a gente está preenchendo a ficha do estoque. Então, ó, modo de contabilização. Quando eu considero o tributo, tem uma extensão, esses valores aqui a gente viu que eu já tinha dado, o IPI eu coloquei ali de outra cor, porque o IPI ele é ficto, tá certo? Temos aqui os tributos por dentro e por fora, o único que é por fora é o IPI, o restante por dentro. Então, temos aqui rapidinho, ó, quando a gente está falando de tributo por fora, significa que é o preço pago mais o IPI, né? O cálculo seria exatamente esse daqui, já que eu estou falando que é 10%, pega 55 mil, multiplica por 10%, encontramos 5.500 e somamos com o valor, né? Dos 55 mil, nós teremos aí o valor pago com IPI 60, né? 60.500. Então, tá aqui, ó. Quando a gente tem, né? O tributo por fora e nós temos os tributos por dentro. Os tributos por dentro são esses aqui. O cálculo nós já tínhamos feito na aula passada, pegamos o ICMS, multiplicamos por 20, eu utilizo o padrão aqui da Paraíba, que é 20%, tá? Encontramos 11 mil, COFINS multiplica por 7,6%, né, por cento, e o PIS 1,65%. Então, temos aí todos os cálculos, gente, e aqui, né, o valor que vai para o estoque é só você reduzir aí os 55 do ICMS, COFINS e PIS, e encontramos aí o valor de 38.912,50, né? Como a gente está falando de 50 unidades, se você quiser trabalhar no modo, né, do lançamento completo, então você vai ter um custo unitário aí de 778,25, que é o preço, né, unitário para cada unidade adquirida. Então, meus amigos, o lançamento completo ele é mais extenso, né? O estoque ele é separado dos tributos a recuperar, tá ok? Temos aí, ó, IPI é recuperar, ICMS é recuperar, COFINS, PIS, né? E basicamente caixa e fornecedores aumentam um pouco porque o valor da nota aumenta quando o IPI é incluso. Então temos aqui, ó, os tributos a recuperar, como já tenho falado para vocês, é igual ao que eles são ativos circulantes ou no máximo realizável a longo prazo, dependendo. Eles são compensação na venda, ou são compensados na venda. Existe uma compensação na venda porque nós recebemos um crédito e quando vendemos recebemos um débito porque gera receita. Tá? Isso aqui nós já tínhamos visto na aula passada. O lançamento 2 são essas vendas aqui de 60 unidades, né? Tendo aí como receita pela venda, né? Temos aí 132 mil, basicamente o mesmo padrão, né? A venda tem relação aí com a saída de estoque, lembrar disso, né? Entendendo que o custo da mercadoria não se confunde com o valor da venda, são coisas diferentes, né? Lá na ficha de estoque eu deixei tudo bem explicadinho para vocês, então não tem como errar. Então, temos aqui, ó, o lançamento estendido também, né? Na verdade, aqui o lançamento simples e o lançamento estendido com tributos. Né? Temos aqui, ó, clientes, né? Receita de vendas, e temos aí. Professor, como é que a gente chegou a esse estoque de, né, 63.625? A gente vai ver, tem que observar, ó, você tem que verificar a ficha de estoque que está lá na frente, a gente vai explicar uma a uma, bem direito. Tá?
O lançamento estendido, você precisa, gente, fazer os cálculos aqui da tributação. Quando a gente compra, o tributo ele é a recuperar. Quando a gente vende, é o tributo sobre vendas ou a recolher, se você quiser colocar assim. Tem gente que chama faturado, mesma coisa, tá certo? Para mim, de qualquer forma, vai ter que ter o recolhimento para o Estado, né? De qualquer forma. Às vezes o pessoal coloca o a recolher, o valor já propriamente dito a recolher, né? Mas o valor a recuperar e o valor faturado, você precisa fazer esse cálculo aí para saber de verdade quanto vai, né, para os cofres do Estado. Então, temos aqui, ó, quando a receita é estendida, ó, com todos os tributos, nós vamos aí ter o IPI a recolher, que eu confronto exatamente com a recuperar. Temos o faturado, que é exatamente o que vai, né, para a DRE, né, consideradas as nossas despesas aqui, ó, mesma coisa. A diferença é que a nossa base de cálculo é 132 mil e você faz aí basicamente a mesma coisa. Aqui eu não trouxe, né, o custo da mercadoria vendida, porque na verdade a gente precisa depois ir lá na ficha de estoque para nós calcularmos, tá certo? E deixar aqui bem direitinho esse valor. Para isso, então, né, nós vamos lá para a ficha de estoque, tá certo? Os lançamentos, eles já são corriqueiros, vocês já conhecem. Uma das informações que são importantes para a gente aqui, ó, o estoque que está no balanço possui 33 unidades, certo? Iniciamos aqui o inventário permanente na aula passada, né? Nós falamos exatamente né? Nós falamos do método PEPS, que é a primeira mercadoria que entra é a primeira que sai, né? Então, nós colocamos algumas observações, lógico que quando a gente vai descrevendo isso, dando aula, fica mais fácil de entendimento, mas está aí, ó. O saldo, quando sai de um período para o outro, ó, lembrar disso, o que terminou um período é o saldo inicial do outro. Então, o estoque final de determinado período, gente, vai ser exatamente o estoque inicial do outro período. É isso basicamente que eu quis dizer, tá certo? Pegamos aí, ó, o valor que está lá no balanço, que está aqui, ó, o valor de 33.925, como a gente já tinha visto lá no balanço. Temos 33 unidades, como foi descrito ali nas observações. Quando eu divido um pelo outro, gente, eu encontro aí a unidade, né, por 1.028,023, né? Então, temos que entender primeiro a ficha de estoque. Eu já tinha falado para vocês, lembrar que entradas na ficha de estoque representam compras, né? Ainda faltou na minha ficha de estoque a parte das datas, mas como a gente trabalha na dimensão anual, nas minhas provas, via de regra, então às vezes fica difícil, né, você datar. A gente pode colocar a data, mas você coloca lá 1, 2, como se fossem transações referente aos lançamentos que você faz, né? Eu deixei sem a data para que a gente tenha mais espaço para explicação, porque às vezes precisa, né, como eu trabalho muito na plataforma Word, né? Então vamos continuar aqui. Né? Lembrar que ó, o primeiro lançamento 55 ele constará na entrada. A gente já tinha feito isso na aula passada. 50 unidades, né? Como a gente vai trabalhar exatamente sem a tributação e a minha, né? O que eu quero é que você entenda que o lançamento estendido com tributação você vai ver na disciplina de contabilidade tributária. Então aqui eu estou mais preocupado com a contabilidade financeira propriamente dita. Então vamos encontrar isso. Se eu pegar 55 mil dividido por 50, teremos aí, né, um custo unitário por unidade de 1.100, como está calculado ali. Tá? Lembrar, né, que tanto entradas, saídas e saldos vão ter nelas o quê? Quantidade, preço e o total. Né? Ou saldo, algumas fichas de estoque, em cada uma dessas você vai encontrar o nome saldo. Quando a gente fala que é quantidade, preço é o preço exatamente da unidade, a gente precisa saber qual é o preço unitário, até porque quando você pega a quantidade pelo preço unitário, você vai encontrar exatamente o valor, né? Aí temos aqui, ó, que o saldo é exatamente a quantidade vezes o preço, o valor da mercadoria que compramos, que neste caso é o quê? 55 mil. Tudo isso foi explicado, né? Entender, gente, que a venda é igual à saída da ficha de estoque. Só que, nesse caso, é lembrar que quando eu estou falando da ficha de estoque, eu estou tentando encontrar o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida. Não necessariamente é o valor da receita. O que nós vamos ter com a saída e a receita é a confrontação. Como assim? A ficha de estoque vai me dar o custo, aquilo que eu gastei por aquela unidade. E a receita vai me dar exatamente aquela margem, né,
de ganho, né, pelo menos de um lucro bruto ali inicial, de quanto eu vou ganhar com essas mercadorias, entendendo que eu não vou vender pelo preço do custo, só vou vender pelo preço do custo se for realmente uma liquidação de estoque onde a mercadoria ficou parada, né? Via de regra, a receita ela ultrapassa o seu custo, né? O custo é apenas, né, para você ter uma noção de quanto você gastou, para saber quanto você precisa colocar, né, a mais, tanto de tributos quanto de serviços, preços, tudo que você precisa agregar ali, a pessoa chama de markup, né? Qual é o markup que eu preciso agregar para conseguir obter, né, no final de todo esse processo, pelo menos um lucro para a sobrevivência da própria empresa, né? Então, temos aqui, ó, qual é a diferença? Lembrar sempre, venda, né? Quando eu falo de venda, é preço de venda, é o preço da negociação, às vezes é o valor do mercado, às vezes não é nada, às vezes é a cópia, né? É o benchmark de outra empresa, mas você tem que ter uma referência, tá? Quando a gente fala de venda, tá? Apesar da venda ter uma relação com o custo da mercadoria vendida, lembrar que venda é o preço de venda mesmo, né? O preço da negociação. Às vezes o valor justo, às vezes o valor da negociação, às vezes é o preço que você encontrou para o seu produto, tá certo? Aí, olha só, o custo da mercadoria vai estar exatamente na saída. A ficha de estoque vai mostrar exatamente esse custo da mercadoria vendida, né? Então, isso é importante, né, para que a gente consiga entender todo o processo de ficha de estoque. Não tem o que fazer, gente, tá certo? Temos aí outras 60 unidades, né, que a gente, ou foi 60 unidades que saíram. Tudo isso aqui nós vamos verificar agora, tá certo? Nas fichas de estoque. E aqui estão as fichas de estoque, todas preenchidas, tá certo? Uma a uma, tanto no método PEPS, né? Tá aqui, ó, bem bonitinho que eu deixei para vocês, né? Uma das observações no método PEPS e UEPS é quando o preço unitário dessas mercadorias estiverem diferente, nós não misturamos a mercadoria, né? Nós não misturamos a mercadoria. Quando os custos unitários são diferentes, nós não misturamos a mercadoria, até porque nós precisamos do processo. Se é a primeira que entra, a primeira que sai, nós temos que ter essa consciência de quais são as primeiras mercadorias que entraram, para elas saírem primeiro. Depois, quando é no método EPS, que é as últimas que entraram, são as primeiras que saem, nós também temos que deixar separadas essas mercadorias para a gente conseguir preencher bem esse processo. Aqui nós temos também, ó, o EPS, bem bonitinho, deixei bem legal para vocês, já de forma resumida, tá certo? Você vai vendo que os custos, né, vão se diferenciando a cada processo e temos aqui a média ponderada. O que é que eu vou fazer agora? Eu, né, consegui fazer aqui toda a explicaçãozinha mais bonitinha para vocês. Então, agora, ó, eu aprimorei aqui, ó, a visão aprimorada, né? Uma versão aqui aprimorada do PEPS. Nós vamos explicar exatamente aqui o processo que vai incorrer na ficha de estoque, né? E fiz também toda a contabilização dos lançamentos. Então, em abril foram o quê? 50 unidades de mercadoria para estocagem que nós aí adquirimos. Situação está aqui, ó. A empresa adquiriu 50 unidades de mercadoria para estoque, fabricação de imóveis totalizando 55 à vista e a prazo. Então, você está vendo aqui que é o lançamento simples, eu coloquei todo bem explicado, não tem o que fazer, ó. Neste caso, a contabilização é feita diretamente pelo valor total da compra, sem considerar os tributos incidentes. Isso aí a gente já tinha visto. Agora está todo bem explicadozinho, ó, o lançamento contábil está aqui, ó, bem bonitinho. Como é 50%, fica 27.500 para a caixa e fica 27.500 ali para o fornecedor. Estoque recebe 55 mil. Se você considerar o lançamento completo, considerando os tributos, aqui, ó, você considera a incidência, e temos aí IPI, CMS, COFINS e PIS. Como é que a gente detalha? Está aqui, ó. Você vai detalhar os cálculos bem direitinho. Nós detalhamos o cálculo bem direitinho para vocês aqui, ó, todo destrinchado, tá certo? Agora é só estudar. Não vou repetir, porque isso já estava lá em cima, aqui apenas eu aperfeiçoei, deixei mais bonitinho, ó, tudo bonitinho para você estudar. O valor líquido do estoque, eu coloquei aqui para você não esquecer. Como é que eu faço o valor líquido do estoque? Eu vou pegar, ó, o valor total da nota e vou diminuir ICMS, COFINS e PIS. Vou encontrar o valor de 38.912,50, se você for trabalhar o estoque na percepção de ter tributos. Como a gente desconsidera, a gente não vai levar em consideração.
Tá aqui, gente, para todos os lançamentos, tanto de compra e da venda, todos eles vão se repetir, vai ser dentro dessa sistemática. Ou ele é completo, ou ele vai ser o simplificado. Nós trabalhamos no modo simplificado, tá aí, ó. Quando nós trabalhamos no modo completo, vamos ter que separar o estoque do IPI, do ICMS, do COFINS, do PIS, ok? E sobe, né, o valor, porque o IPI, você lembra que ele é por fora, ele não é por dentro da nota, tá? Explicação final, lembrar aqui, ó, rapidinho para vocês, porque ó, ficou fácil de estudar demais com esse, né, mini manual que eu mandei para vocês. No lançamento simples, o valor do estoque é registrado sem detalhar os tributos, contabilizando apenas o valor total da compra. Acabou. Isso nós já fizemos, inclusive na aula passada, isso estava escrito para vocês. No lançamento completo, o que, é que a gente vai fazer? Os tributos incidentes são separados e o valor do estoque é ajustado para refletir o valor líquido da mercadoria, enquanto os tributos são contabilizados como créditos a serem recuperados. Então, vamos recuperar isso no futuro. Então, ficou fácil de entender demais, não tem o que fazer. Quando nós vamos ali, ó, para o mês de maio, né, tanto na entrada como na saída, né, vocês ficaram, ó, vocês entenderam na aula passada. Agora, é só a gente meio, ó, mês de maio, compra de 60 unidades. Beleza. Como foram pagos? Está aí, ó, 30 à vista, 70. Como nós trabalhamos no valor, né, contábil, no lançamento simples, sem a tributação, está aqui para a gente não perder tempo, ó, o valor contábil, o estoque recebe mais 66, certo? E não tem gente o que fazer. É muito tranquilo, muito fácil da gente perceber. A diferença agora é o quê? Quando a gente for calcular o custo da mercadoria vendida, nós temos que olhar a ficha de estoque. A única coisa que vai entrar na equação agora é a ficha de estoque, mas a aquisição é semelhante. E a aquisição entra também na ficha de estoque. Acabou. O que é que eu vou fazer agora? Como eu mantive aí 66 mil, são 60 unidades, ó, o custo unitário continua ainda aí por 1.100. Então, vamos continuar que vai ficando fácil. Ó, segunda transação do mês de maio é exatamente uma venda de 50 unidades a 200, e a gente agora ó, vai fazer a mesma o quê? Mesma coisa lá, ó. Mesma coisa. Tá ali, ó. O valor vai ser dividido da seguinte forma, quer dizer, uma parte vai entrar à vista, outra parte vai entrar a prazo. Gente, isso não importa. No final das contas, você está vendo que o lançamento de receita, ele é muito tranquilo. E o lançamento do custo, lembrar que o lançamento do custo eu sempre vou precisar observar a ficha de estoque. Aqui eu já dei o cálculo para você todo bonitinho. Utilizamos o método PEPS, fizemos os cálculos, certo? O resumo está aqui, ó, das compras de maio e das saídas. Agora vamos simplesmente olhar a ficha de estoque, ó. Observando a ficha de estoque, gente, ó, na ficha de estoque, o que é que nós temos aqui, ó? 33 unidades que eram iniciais, que é exatamente o estoque final do mês anterior, vem para nós agora como, né, o estoque inicial. Fizemos, né, uma compra de 50, está aqui, ó, a entrada representa compras, então essas compras estão aqui, ó, bem bonitinho para você. Depois eu repito no saldo, ó, aí vai ficar 83 unidades, elas separadas, porque lembrar no método PEPS nós deixamos separado. Nós deixamos separado. E as primeiras mercadorias que entram são as primeiras que saem. Saíram 60 unidades. Quando sair 60 unidades, ó, pegaremos 33 primeiro das primeiras unidades. Professor, ainda está faltando 27. Pegamos 27 das outras unidades que entraram depois, ó. Fácil demais. Somamos, ó, dá 60 unidades. O que é que eu faço? Eu vou pegar o custo, 33.925, e somar com 29.700, ó, vai dar 63.665, aquilo que está no lançamento inicial, gente. Eita, o que foi que aconteceu? No outro período, no mês de maio, saiu 60 unidades, ó. Ou, na verdade, entrou mais, quer dizer, entrou 60 unidades, me desculpa, entrou mais 60 unidades. Eu tenho 23, vai ficar, ó. Por que dessa vez o senhor misturou, professor? Porque o custo unitário é semelhante. O professor pode deixar separado? Pode. Mas, nesse caso, como o custo unitário é semelhante, 50 unidades, quando forem sair a 1.100, tanto faz se forem primeiras ou últimas, porque o custo é parecido. Mas eu posso deixar separado 23 e 60? Pode, não tem nenhum problema.
entendendo que vai sair primeiro 23 das primeiras, né, das unidades que sobraram, e depois vai sair o quê? 27 para completar exatamente 50. Eu coloquei de uma vez 50 aqui, gente, porque, olha, 83 a 1.100, né, que representa exatamente o quê? 91.300, que eu tenho aí, 91.300, está saindo 50 unidades agora, ó. Só que 50 unidades, a 1.100 vai dar 55. No final das contas, ficarão 33 a 1.100, né? É o que sobra aqui, ó, 36.300. Quer dizer, esse aqui é o estoque, ó. Esse daqui é o estoque final de maio e vai ser o inicial de junho. Coloco tudo aqui, ó. Corresponde ao balanço, tá aqui, ó, o primeiro. Corresponde à primeira transação de compra, tá aqui, ó. E corresponde ao estoque final de maio, início de junho, que tá aqui, ó. Exatamente esses 3 asteriscozinhos aqui. Gente, não tem o que fazer. O preenchimento da ficha de estoque é muito tranquilo. É só você lembrar qual é o método. O método PEPS, primeiras, né, mercadorias que entram são as primeiras mercadorias que saem. Acabou. Fácil demais, não tem o que fazer. Toda a explicação está aqui, ó. Primeira coisa, definição. Primeiras mercadorias que entram são as primeiras que saem. O saldo final de um período é o saldo inicial do próximo. Não tem o que fazer, gente. Ó, começamos aí com um saldo inicial de 33 unidades, a 3, né? 3.925, né? Quando calculamos o valor unitário, é só você fazer o quê? Você divide por 33 unidades, vai encontrar o valor de 1.028,03, que está lá na ficha do estoque. Eu só estou aqui, gente, mostrando para vocês como funciona. Na aquisição da compra, ó, quando você for estudar, tem aqui o cálculo do preço unitário. Ó. Você vai pegar aqui os 55, dividir por 50 unidades, vai encontrar o preço por unidade. 1.100, aquilo que já está na ficha de estoque bem representado, né? Como é que vai ficar a atualização do nosso estoque, então? Ó, 33 unidades anterior com 50 das novas, 83 unidades aqui que eu tinha falado para vocês. Tudo bem explicadinho. Na verdade, eu só estou aqui mostrando para vocês como estudar esse manualzinho que eu elaborei para vocês. Valor total do estoque, ó, 33.925 o saldo anterior. Com as novas aquisições, teremos o quê? 88.925. Se você observar lá a ficha de estoque, vai estar todo descrito dessa forma, gente. A diferença é que está separado aqui, ó. Se você pegar esses dois aqui, você vai ter exatamente, né? Vai ter exatamente essa soma. Não tem, galera, o que fazer. O manual está todo bem explicadozinho para você entender a metodologia. Na saída, né, quando você vai lá para a parte da saída, você vai ver exatamente essa venda de 60 unidades. O que é que nós fizemos, ó? Pegamos 33 aqui, ó. Pegamos 33, que foram as primeiras unidades, sai aqui, ó, exatamente esse custo. Depois pegamos 27. Quando somamos o total da saída, vai dar exatamente o quê? 63.625. Galera, não tem o que fazer. Esse manual está todo bem explicado para você, né? O método PEPS a gente já tinha estudado. Quando a gente vai para maio, ó, caramba, mesma coisa, só olhar a ficha de estoque. Ó, compra de 60 unidades por 66 mil. Qual é o custo unitário? Já tem aqui, ó, divide 60 unidades pelos 66 mil. Qual é o total da compra? 66, né? O que é que eu tinha? Eu tinha um remanescente de 23 unidades, ó. Show de bola, gente. Vamos ajustar a explicação para incluir a compra de 60 unidades por 66 e a venda de 55 com receita de 200, conforme solicitado, e atualizar a ficha de estoque de forma clara. Estou dizendo a você como a gente deve fazer a atualização. Estou mostrando a você que vamos agora fazer, né? Vamos executar uma venda. Essa venda de 200 vai sair 50 unidades, mas entrou 60. Tudo isso já está descrito na ficha de estoque. A diferença agora é que eu destrinchei para você, né? Então, ó, ficou bacana demais aqui, ó. Ficou fácil demais. Tudo aqui, ó, bem descrito. Aí eu vou aqui, ó, para venda, tá certo? De 60 unidades. A gente já fez isso aqui tudinho, ó, tudo bonitinho.
Tá, ó, segunda compra, tá aqui, ó, segunda compra. O que é que a gente vai fazer? Você vai registrar essa compra lá na entrada do estoque, dentro dessa perspectiva, colocar a quantidade, preço unitário e o total. Não tem o que fazer. Como é que vai ficar? Qual é o saldo agora, né? Até ali, ó, naquele momento. É isso daqui, ó. São 23 unidades remanescentes com 60 novas. Quando eu for vender, meus amigos, como o custo unitário ele é, nesse caso, igual, idêntico, vai sair 55 unidades a 100. Então, ó, você vai vender 50 unidades com a receita de 200. Qual vai ser o nosso custo? O custo está aqui, gente, ó. Fácil demais, a própria ficha de estoque. Se você subir lá na ficha de estoque, a própria ficha de estoque vai lhe ajudar. Ó. Sobe aqui na ficha de estoque. Ó, o primeiro custo da mercadoria vendida está aqui, ó. 63.625. Como é que eu sei? Fácil demais, ó. Peguei 33 unidades com o custo unitário de 1.028,03, encontrei 33.925. Peguei 27.100, 29.700. Quando eu somo nos dois custos, 63.625. A última saída é mais simples, porque é apenas esse valorzinho aqui. A última saída, ó na ficha de estoque, ó. Nova entrada de 60 unidades e uma saída de quanto? 50. Entendendo que esses 60 eu vou somar com os 23 anteriores, ficarei com 83. Das 83, né, unidades de mercadoria, eu vendo 50 para ficar com 33. Galera, a ficha de estoque lhe ajuda. A ficha de estoque lhe ajuda. Eu coloquei essas explicaçõezinhas aqui, certo? Mas nem precisa, a própria ficha de estoque em si já faz isso para você. Ó, aqui está a explicação. Aqui está a explicação final. Ó. Venda de 50 unidades com receita de 200. Qual é o custo? 50 unidades a 1.100 o preço unitário. Qual é o custo que eu vou ter? Vou vender 55 mil, gente, com a receita de 200. Entendeu? O custo dessas unidades são 55 mil, mas a receita que eu estou ganhando é praticamente 3, 4 vezes o valor. Praticamente 4 vezes o valor. Aí vai sobrar o quê? Ó? Depois que você vender 50, não tem 83, vai sobrar 33 unidades a 100. É o seu remanescente. Gente, não tem o que fazer. É muito tranquilo. E aqui, o resumo da ficha de estoque. Após a primeira venda, restaram 23 unidades. Perfeito? Perfeito. Após a segunda compra, aumentamos para 83 unidades. E, após a segunda venda, restaram apenas 33 unidades. Gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A única coisa que você precisa entender é que, quando estamos falando do método PEPS, as primeiras mercadorias que entram são as primeiras que saem. Quando a gente fala do EPS, é exatamente o contrário. O último que entra, primeiro que sai. O último que entra, primeiro que sai. Nós vamos inverter agora a lógica. Em vez das mercadorias que remanescem serem as primeiras a serem vendidas, as novas mercadorias adquiridas são elas primeiros que sairão. Então fica muito fácil. Ó. Pela ficha de estoque, você nem precisa, né, ir para as explicações. Mas a explicação é bom porque ela vai deixar você bem atenado. Ó. Remanescente, iniciamos com 33, normal, igual ao PEPS. Adquirimos igualzinho, gente, ao PEPS, ó, 50 unidades. Deixa separado, tanto o PEPS como o EPS, eles devem ficar separados. Tá? O EPS e PEPS devem ficar separados. Tranquilo? Beleza? Não esqueçam disso. Aí, olha só. Vou vender 60 unidades. Agora eu inverto o processo. Eu vou começar pelas últimas unidades que entraram. Me desfaço primeiro delas, ó, 50 unidades dela. Tá certo?
E depois eu vou para as primeiras unidades, as remanescentes, aquelas que estavam no estoque, ó, 10 a 1028,03. Vou fazer 60 unidades. Nesse caso, ó, teremos 65.280,30. Entendendo, gente, que o método EPS ele não é permitido pela Receita Federal. E não é recomendado também pelo CPC, por incrível que pareça. Não é? E porque aumenta o custo e, consequentemente, diminui o lucro e tal, e diminui a tributação. Para você entender como é que funciona. Mas você está vendo, gente, que a lógica é a mesma, a diferença agora é o quê? As primeiras mercadorias, olha, as primeiras mercadorias que entraram, quando a gente fala do método EPS, elas só vão sair depois, porque as últimas mercadorias que entram são as primeiras que saem. Olha só, agora entrou, olha, mais 60 unidades, ó, da mesma forma, gente, tudo igualzinho, não tem o que fazer. Entradas e saídas, né, entendendo que na saída não confunda, não coloque o valor da venda. A saída vai mostrar para você o custo da mercadoria que tem relação com a sua venda, mas não é literalmente a sua venda. Ao menos que você venda pelo preço do custo. Se você vende pelo preço do custo, você já sabe que você não está e nem vai conseguir obter nenhum tipo de lucro. Entendeu? Então, olha só, depois, ó, entra 60 unidades, gente. Aí agora eu vou vender 50. Só que eu vendo 50 das últimas, tá vendo aqui, ó? Das últimas que saíram. 50, ó, saindo de 1.100, que vai dar basicamente o mesmo valor lá do Pepsi, né? Mas olha só que doideira, gente. E agora, ó, vai sobrar o que pra gente? 23 unidades ainda das, né? Hein? 23 unidades das remanescentes, das primeiras, né? E 10 unidades das últimas. Professor, e aí, como é que a gente faz? Aqui, gente, tudo descrito e detalhado. Mesma coisa, ó. Saldo inicial 33, certo? Ao preço unitário de 10,08, né? 10,0803. Vamos ter ali 33.925. Mesma coisa, gente, ó. Primeira compra em abril, 50 unidades. Tá aí, ó, muito tranquilo, tudo bem explicadozinho para vocês. Qual é o saldo depois da minha compra? 33 unidades do saldo anterior com, né, 50 unidades novas, né, aos preços unitários diferenciados. Quando eu vou para a venda, olha só, venda de 60 unidades. Nesse caso, meus amigos, inverte o processo, né? No EPS, as últimas mercadorias compradas são as primeiras a sair, ou seja, 50, vendemos 50 unidades do novo lote a 1.100 e 10 unidades do saldo anterior. Tá vendo aí? A 1.028,03. Meus amigos, muito tranquilo. E o custo da mercadoria, gente, é só somar, ó, 50 unidades, 55, com 10 unidades, né, a 1.028. Então, temos aqui, ó, no total, 65.280,30. Entendeu, galera? É muito tranquilo. E aqui, ó, saldo atualizado, 23 unidades remanescentes do saldo anterior, que ficaram, exatamente, né? E para maio agora, ó, nós adquirimos, fizemos uma compra de 60 unidades por 66 mil, encontramos o preço unitário, como nós já, tudo isso já está calculado lá na ficha do estoque, né? Vamos ter aí o valor total da compra, 66 mil. Galera, ficou fácil. Qual é o saldo agora atualizado? 23 remanescentes ainda lá, né, do período de abril, mais 60 unidades novas. Mas eu vendi 50. Ó, quando você for vender 50, tá aqui, ó. Olha a explicaçãozinha para você, ó. Venda de 50 unidades com receita de 200. Novamente, as mercadorias mais recentes, as últimas a entrar, são vendidas primeiro. Vendemos as 50 unidades compradas em maio. Entrou 60, já saiu 50. E vai ficar como, então, ó, saldo atualizado, 23 das remanescentes do saldo ainda de abril e 10 desse novo lote agora comprado em maio. Gente, não tem o que fazer, né?
Resumo da ficha de estoque para você no método EPS. Aí, ó, após a primeira venda, restaram 23 unidades, certo? Do lote inicial. Acabou. Após a segunda compra, o saldo aumentou para 83, incluindo o novo lote de o quê? 60 unidades. Após a segunda venda, restaram 33 unidades, só que 23 das remanescentes e 10 das novas unidades. Gente, não tem o que fazer, tanto o método PEPS como o EPS. Lembrar, quando o método é PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. As mercadorias que já estão estocadas, elas devem sair primeiro. Faz uma nova aquisição, espera sair primeiro as anteriores para depois esse novo estoque sair. Quando a gente fala do método EPS, é exatamente o contrário. As últimas que entraram são as primeiras, as últimas que entraram são as primeiras que saem. Em outras palavras, as novas aquisições, gente, de estoque saem primeiro do que as últimas. Pô, fácil demais. Em outras palavras, quando a gente fala do método EPS, é o inverso do método PEPS. PEPS, as primeiras mercadorias são as primeiras que saem. Quando a gente fala do EPS, as últimas que entraram, quer dizer, as novas aquisições saem primeiro. Só isso. E o método, né? Esse método de estoque aqui, média ponderada móvel, gente, eu vou explicar no próximo vídeo, né? Eu quero que vocês primeiro tentem entender. O mais fácil para mim é a média ponderada móvel, tá? Muito, muito simples, simples demais. É mais simples do que os outros dois métodos, porque aqui as mercadorias todas se misturam sempre, porque eu faço sempre pela média, tá certo? Do preço unitário. Em outras palavras, eu sempre, tudo que eu vou adquirindo, eu vou aí, né? Fazendo um novo cálculo das unidades para saber qual é o preço médio, né? Preço médio unitário dessas unidades. É mais simples, mas, por enquanto, nesse vídeo de hoje, nós vamos ficar exatamente, tá certo? No método PEPS e o EPS. É só você observar, gente, tá tudo descrito, o manual tá show de bola que eu fiz para você. Agora é só você destrinchar e ler devagarzinho, não tem pressa, estude com calma. Beleza? Então, gente, fiquem com Deus, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde a gente vai exatamente, né, falar aí sobre a média ponderada, tá certo? Móvel, e você vai entender ficha de estoque. Por fim, fica faltando apenas aquela comparação do valor realizado líquido com o preço de estoque, que eu já tinha falado para vocês que é uma besteira, parece um impairment. Impairment vocês vão aprender comigo no próximo período. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.